Olá, produtor, seja muito bem-vindo. A partir de agora, você já é um cooperado Cocamar. Eu sou o João Sadal e para a gente começar o nosso relacionamento com o pé direito, eu gostaria de apresentar para você um pouco mais sobre o universo do cooperativismo e também sobre a sua cooperativa. Vamos lá? Para iniciarmos essa conversa, nada mais importante do que entendermos o conceito de cooperativismo. Mais que um modelo de negócios, o cooperativismo é uma filosofia de vida que busca transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos. Um caminho que mostra que é possível unir desenvolvimento econômico com desenvolvimento social, produtividade e sustentabilidade, o individual e o coletivo. Além disso, dentro do cooperativismo, alguns conceitos fundamentais são utilizados constantemente no dia a dia, que são: cooperar significa unir-se a outras pessoas com o objetivo de enfrentar situações adversas e buscar o bem-estar econômico e social. Cooperação já é o método pelo qual as pessoas com interesses comuns constituem um empreendimento. Cooperado ou sócio é o indivíduo que forma a cooperativa. Podem ser produtores ou prestadores de serviços de qualquer natureza, desde que trabalhem em conjunto para exercer atividade econômica e adquirir bens de consumo. E por fim, temos a cooperativa, que é a associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente que tem o objetivo de desempenhar determinada atividade visando o benefício econômico. Agora que você já conhece quais são os conceitos fundamentais, que tal a gente voltar um pouco no tempo e conhecer um pouco sobre a história do cooperativismo? Muita gente acredita que o cooperativismo é algo novo, recente, mas na verdade a ideia do cooperativismo é algo que já tem quase 200 anos, vem lá desde 1844, das épocas das revoluções de países como a Inglaterra e a França. A primeira cooperativa do mundo, inclusive, surgiu lá na Inglaterra. E aqui vale lembrar que o contexto daquela época tinha como pano de fundo a Revolução Industrial e que basicamente a população estava dividida entre os burgueses, quem detinha o capital, e o proletariado, que era quem fornecia a mão de obra. Os trabalhadores muitas vezes tinham uma péssima condição de trabalho, eram submetidos a longas jornadas de trabalho e recebiam muito pouco por isso. Neste contexto de dificuldade, 28 tecelões perceberam que juntos teriam muito mais oportunidades e condições de prosperarem economicamente. Nascia então a Sociedade de Probos de Rochdale, a primeira cooperativa moderna que abriu as portas pautada por valores e princípios morais considerados até hoje a base do cooperativismo. Entre eles estão a honestidade, a solidariedade, a equidade e a transparência. Interessante como algumas das melhores ideias da humanidade surgiram de momentos difíceis, não é? No Brasil, a cultura da cooperação é observada desde a época da colonização portuguesa, estimulada por funcionários públicos, militares, profissionais liberais, operários e imigrantes europeus. Oficialmente, o nosso movimento teve início em 1889, em Minas Gerais, com a fundação da Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, cujo foco era o consumo de produtos agrícolas. Depois dela, surgiram outras cooperativas em Minas e também nos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Lá em 1902, o padre suíço Theodor Amstad fundou a primeira cooperativa do Brasil, a Sicredi Pioneira, que continua até hoje em atividade. Com sede em Nova Petrópolis, a cooperativa foi a solução encontrada por Amstad para melhorar a vida dos moradores do município que até então não contavam com nenhum banco. A partir de 1906, foi a vez de surgirem as cooperativas agropecuárias, idealizadas por produtores rurais e por imigrantes, especialmente de origem alemã e italiana. Esses brasileiros de coração trouxeram de seus países a origem e a bagagem cultural, o trabalho associativo e a experiência de atividades familiares comunitárias, que os motivaram a se organizar em cooperativas. Na tela, você pode notar os principais fatos históricos do cooperativismo organizados numa linha do tempo. Em 1844, nós temos o surgimento do cooperativismo no mundo. Já em 1889, nós tivemos o surgimento do cooperativismo no Brasil. Em 1932, o poder público começou a se interessar pelo cooperativismo e regulamentou o funcionamento das cooperativas no país. Em 1963, foi criada a Cocamar, a sua cooperativa. Em 1969, nós tivemos a criação da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB. Em 1971, nós tivemos a criação da Lei 5.764, que define a Política Nacional do Cooperativismo.
Em 1998 foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, o nosso SESCOP, e em 2005 foi criada a Confederação Nacional das Cooperativas, o CNCoop. Agora que você já conheceu melhor a história do cooperativismo, vamos avançar para entender melhor os princípios que norteiam o nosso modelo de negócios. São eles: adesão voluntária e livre, gestão democrática, participação econômica, autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação e interesse pela comunidade. Agora a gente vai falar melhor sobre cada um deles. Adesão livre e voluntária. Este princípio pode ser resumido em uma palavra: liberdade. Todas as pessoas têm liberdade para associar-se a uma cooperativa, ou seja, é uma decisão individual e independente. Gestão democrática pelos sócios. A cooperativa é administrada pelos sócios e são eles que definem as prioridades, com base nas necessidades e os objetivos estabelecidos. Os cooperados têm igualdade de voto e as decisões são tomadas em Assembleias Gerais Ordinárias, a AGO, ou extraordinárias, a AGE. Este princípio pode ser chamado apenas de igualdade, no qual todos os cooperados possuem a mesma voz, independente da quantidade de cotas que possuem na cooperativa. Participação econômica dos sócios. Os cooperados integram o capital social da cooperativa por meio das cotas-partes. Este princípio traz a equidade como palavra-chave, pois os cooperados recebem as sobras de acordo com a movimentação de cada um deles, fazendo com que o cooperado que mais participa da cooperativa tenha mais benefícios dentro dela. Autonomia e independência. As cooperativas são empresas autônomas controladas por seus associados. A autogestão é a base desse princípio, pois quem administra a cooperativa são os próprios cooperados. Educação, formação e informação. Este princípio objetiva o desenvolvimento intelectual, cultural e profissional do cooperado e da sua família. Formação e capacitação são as suas bases. Intercooperação. Cooperativismo é trabalhar em conjunto. Assim, atuando juntas, as cooperativas dão mais força ao movimento e servem de forma mais eficaz aos seus cooperados. Sejam unidas em estruturas locais, regionais ou nacionais, ou até mesmo internacionais, o objetivo é sempre se juntar em torno de um bem comum. Interesse pela comunidade. Este princípio objetiva o desenvolvimento sustentável da região onde a cooperativa está inserida. A preocupação social e ambiental são predominantes na cooperativa. E assim, fechamos os princípios que norteiam o nosso modelo de negócios e atestam, na prática, os valores que acreditamos ser fundamentais para atingirmos o nosso propósito. Em qualquer cooperativa, os associados possuem direitos e deveres. Essas informações servem para amparar tanto o cooperado quanto a cooperativa no cumprimento das suas atividades. Então, quais são os direitos de um cooperado dentro de uma cooperativa? Acompanha comigo neste quadro. É direito do cooperado integralizar as cotas-partes de capital, votar e ser votado em todos os assuntos da Assembleia Geral, seja ela ordinária ou extraordinária, participar de todas as operações da cooperativa, receber retorno de sobras apuradas no fim do exercício, examinar livros e documentos, convocar a Assembleia caso seja necessário, pedir esclarecimentos ao Conselho de Administração ou ao Conselho Fiscal, opinar e defender as suas ideias, propor ao Conselho de Administração ou à Assembleia Geral medidas de interesse da cooperativa e, por fim, solicitar a demissão do quadro social quando for de seu interesse. Agora, vamos falar melhor sobre os deveres de cada cooperado, afinal, não podemos separar uma coisa da outra. Vamos ver quais são? São deveres do cooperado: operar com a cooperativa, conhecer e cumprir o estatuto, os regulamentos e as normas da cooperativa, participar das Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias, acatar as decisões das Assembleias Gerais, votar nas eleições da cooperativa, cumprir com os seus compromissos com a cooperativa, zelar pela imagem da cooperativa e, por fim,
em caso de desligamento da cooperativa, retirar o seu capital conforme estabelecido no Estatuto Social. Há também a diferença entre uma cooperativa e uma empresa mercantil, pois a cooperativa consiste em uma sociedade simples, regida por uma legislação específica e com número de associados limitado à capacidade de prestação de serviços. Já a empresa mercantil possui uma sociedade de capital, que são as ações, e tem um número limitado de sócios. Na cooperativa, o controle é democrático, ou seja, cada pessoa é um voto. Já na empresa mercantil, cada ação é um voto. O objetivo da cooperativa é a prestação de serviços, enquanto a empresa mercantil tem por objetivo a obtenção de lucro. Na cooperativa, não é permitida a transferência de cotas a terceiros e o retorno dos resultados é proporcional ao valor das operações. Na empresa mercantil, é permitida a transferência e a venda de ações a terceiros e o dividendo é proporcional ao valor total das ações. E para a gente fechar essa primeira parte do nosso conteúdo, é importante destacar que as cooperativas são muito mais diversificadas do que a gente imagina. Além da atuação no ramo agropecuário, que é o caso da Cocamar, ainda existem as cooperativas de crédito, de consumo, de infraestrutura, de trabalho, de produção de bens e serviços, de saúde e de transporte. Mas, independente da área, todas seguem os mesmos princípios e atuam da mesma maneira no cenário nacional. Você conheceu um pouco mais sobre a história e os conceitos do cooperativismo. Agora é hora de conhecer um pouco mais sobre a Cocamar. Vem comigo!